A Escritura é o sustentáculo da fé. Uma palavra que sempre eu trago no meu coração e que faz parte da minha vida, da história da minha vida como filho de Deus, como cristão, como missionário hoje da comunidade Canção Nova, está na segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 3, onde, de uma maneira objetiva, o apóstolo dos gentios, ele nos diz o porquê, a essência, a importância da palavra de Deus. A Escritura, sustentáculo da fé. Quando Paulo conversa com Timóteo, nesta carta, ele diz assim para ele: tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e creste. Sabes de quem aprendeste. E desde a infância conheces as Sagradas Escrituras e sabes que elas têm o condão de proporcionar sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Essa palavra, eu caminho com ela, eu a vivo, eu tento vivê-la desde muito moço, hoje com 73 anos. Quando volto os meus olhares para a minha mocidade, me lembro de um jovem padre que apareceu em Lorena, no Colégio São Joaquim, padre salesiano. Eu já era aluno salesiano e desde os meus 5 anos era oratoriano do Oratório São Luís, dos padres salesianos em Lorena. Esse padre, ele foi completar um tratamento de saúde, eu estou falando do padre Jonas, hoje Monsenhor Jonas, e logo nesta manhã, quando me preparava para esse momento desse testemunho, eu me lembro bem de que ele, no carisma salesiano, logo que chegou à nossa cidade, ele congregou, ele atraiu para si alguns jovens. E esses jovens formaram, então, o primeiro grupo, vamos dizer assim, daquilo que lá na frente, em 1978, constituiria a comunidade Canção Nova. São histórias, muitas histórias, num testemunho da minha vida que eu gostaria de partilhar, mas hoje a partilha real é a partilha da importância da palavra de Deus como sustentáculo de fé. Esse jovem padre, junto conosco, os jovens com os quais ele congregou, já naquele tempo, eu estou falando da década de 70, começou a nos ensinar a importância da vivência da palavra de Deus. Realmente a palavra de Deus, toda a Escritura, em primeiro lugar, ela é inspirada por Deus. E como é inspirada por Deus, ela é útil para ensinar, repreender, para corrigir. Eu tenho uma facsímile dos primeiros escritos do Padre Jonas, que diz respeito que a Bíblia foi escrita para você. Só para vocês terem uma ideia, esses primeiros rudimentos de um manual que Monsenhor fez naquela oportunidade eram orientações para que nós soubéssemos ler e degustar, como diz São Paulo a Timóteo, não é? Começarmos a aprender, a entender e viver aquilo que é proposta de Deus para nós na sua palavra. Nós vivíamos com esse padre no Colégio São Joaquim e lá iniciaram os Maranatás, que eram encontros de conversão para a juventude, e em seguida aos Maranatás tinha um segundo degrau, vamos dizer assim, de aperfeiçoamento na fé cristã, que foram os catecumenatos. Os catecumenatos, por volta do ano 75, 1975, existiam e não ficavam restritos somente aos jovens, mas
a todo o povo que já começou a aglutinar, a juntar-se, a tudo aquilo que esse padre, que eu o conheço desde os meus 20 anos, não é? Já estava praticamente apontado por Deus, desejado por Deus, tomado por Deus, agarrado por Deus, para ser um profeta que sopraria, Deus sopraria através dele o Espírito Santo, através das experiências de oração, através da renovação carismática, e tudo isto no coração deste homem, a própria sementezinha desta comunidade, que hoje ela não é só do Brasil, mas está espalhada pelo mundo inteiro, proclamando a palavra de Deus, evangelizando, fazendo homens novos para um mundo novo. E a palavra de Deus, então, nos foi ensinada através desse primeiro manualzinho, que posteriormente transformou-se nesse livro. A Bíblia foi escrita para você. Quem publicou em forma de livro pela primeira vez foi a edição Loyola, 1979. E esse manualzinho, na verdade, é uma orientação, não é esse caderninho que está aqui comigo, não. Esse caderninho é só mesmo a minha colinha para eu seguir o roteiro desse testemunho. Este manual eram orientações porque ler a Bíblia, imagine então, naquele momento, década de 70, pós-Concílio Vaticano II, o povo não estava acostumado, a gente ia à missa, a missa era em latim, a gente ficava rezando o terço da missa, eu era coroinha, e a gente respondia em latim aquilo que o padre perguntava, porque a gente decorava, a gente nem sabia do que se tratava, não é? Mas de repente então veio a grande primavera, o sopro do Espírito Santo, que deu origem a toda a mudança necessária que a igreja necessitava. E esse sopro novo, o sopro do Espírito Santo, floresceu, portanto, as novas comunidades e, sobretudo, ao povo de Deus foi colocada em suas mãos a palavra de Deus. A palavra de Deus que é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para formar na justiça. E esta, por ela, o homem, a pessoa, o Filho de Deus, se torna perfeito, capacitado a toda boa obra. Então vocês vejam, os acontecimentos que são saídos do coração de Deus não são meras coincidências. Em Deus não há coincidência, em Deus há providência. O homem de Deus, a mulher de Deus, o povo de Deus, a partir, portanto, da década de 70, motivado por tudo aquilo que trouxe para nós o Concílio Vaticano II, ele nos faz, de uma maneira muito específica, voltarmos, então, para a nossa história. A história aqui em Lorena, a história de um homem salesiano que deixou a congregação salesiana, que ouviu a Deus, deixou a inspiração de Deus brotar no seu coração a semente da canção nova, e a partir daí, então, ele pôde trabalhar tudo aquilo que Deus, na sua bondade e no seu desejo, fizesse acontecer nos corações dos homens. A palavra de Deus, a Escritura, é sustentáculo da fé. Ele escreveu 2 livrinhos, dos quais, no nosso dia a dia, a gente passou a aprender. Como a dona de casa, desculpe da simplicidade da comparação que faço, como a dona de casa, ao fazer um bolo, ela abre o livrinho de receita, e ali no livrinho de receita tem os ingredientes, a quantidade, as porções para fazer o bolo. A Bíblia foi escrita para você, é como se fosse um livrinho de receita, para estudarmos a palavra de Deus. Bem como, posteriormente, o padre também fez um outro segundo livrinho, a Bíblia no meu dia a dia. Então, esses 2 livrinhos são instrumentos para que a palavra de Deus fosse materializada na leitura da Bíblia, no meu dia a dia.
A palavra de Deus, ela traz para nós princípios, a palavra de Deus traz para nós, não é? Promessa, a palavra de Deus para nós traz a explicação, como o próprio São Paulo diz a Timóteo. Então, essas orientações, elas compõem exatamente o que São Paulo diz. Ela é útil para ensinar. A palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus, ela nos repreende. A palavra de Deus nos consola. A palavra de Deus nos corrige e nos forma na justiça. Portanto, a materialização da leitura da Bíblia no dia a dia faz com que o homem seja um homem novo, faz com que a mulher seja uma mulher nova. A palavra de Deus, ela verdadeiramente nos alimenta. Como alimento material é necessário para a nossa vida, nos dá vitalidade, energia, a palavra de Deus, para nós, é o alimento da nossa alma. Então, eu estava hoje cedo conversando com a minha esposa, Ana Maria, que também é do mesmo tempo, lá do nosso tempo dos jovens, né? Este homem hoje com quase 86 anos, a Jonas é de 21 de dezembro de 1936, para vocês terem uma ideia. E quando lembro da figura desse homem, eu o vejo como Paulo era para Timóteo. Paulo chama Timóteo de meu filho, meu querido filho. Eu também me vejo na condição de filho deste homem que me levou a amar, a me dedicar ao estudo, à leitura da palavra de Deus. O diário da palavra de Deus, o ler a palavra de Deus, o colocar a palavra de Deus no coração para que esta palavra se transforme em atos. A palavra de Deus não é apenas um instrumento para ficar na cabeça, no nível do intelectual, mas a palavra de Deus é para transformar. O próprio Paulo, não é, ensina isso para Timóteo. E lá na carta aos Hebreus também há uma citação muito preciosa que diz assim: a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, ela penetra. E a palavra de Deus, na boca, ela é doce como mel, mas dentro, no interior, nas entranhas, ela amarga, porque ela tem que mudar a história, não é? De cada um, tem que transformar a vida de cada um. Então, eu louvo a Deus por esse momento de poder testemunhar, nesse tempo que nós reservamos a palavra de Deus, o mês da Bíblia, setembro. Uma pena que nós só guardemos o mês de setembro como o mês da Bíblia, porque o mês da Bíblia tem que ser de janeiro até dezembro, do 1º de janeiro ao 31 de dezembro. Todo santo dia, dia a dia, temos que estarmos diante da palavra de Deus. É interessante, muito interessante, porque eu apenas não leio a Bíblia e não faço o diário espiritual, mas eu também faço questão, não é, de partilhar com vocês que a palavra de Deus, ela tem que ser realmente algo do dia a dia. Ela tem que ser colocada no nosso coração, no dia a dia. Eu trouxe, nesta oportunidade que eles falam, um documento que data aquele período. Esse documento hoje é um facsímile, não é, de um jornalzinho que nós tínhamos no Movimento Construindo e que divulgamos, não fui eu, mas a equipe divulgou então os primeiros rudimentos daquilo que foi a proposta do Padre Jonas, não é? Para que nós pudéssemos ter um alinhamento do estudo da palavra. E nesse documento, não é, foi colocado, portanto, esses rudimentos que eu acabei de lhes dizer. A Bíblia foi escrita para você. E se você tem em mãos o livro hoje, e ele foi ditado
agora mesmo eu disse para vocês, em 1979, na editora Loyolas, edição Loyolas. Vocês vão perceber que praticamente o que está escrito nesse documento é o que está no livro originário, que foi pela primeira vez impresso. Por que ler a Bíblia? Trabalhamos arduamente para que Deus possa dizer-lhe: muito bem, seja um operário que não precisa ficar envergonhado quando Deus examinar o seu trabalho. Saiba o que a sua palavra diz, o que ela significa. Isso está narrado na segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 15. E aí o Monsenhor, já naquela época, inspirado por Deus, e o propósito dele era realmente nos formar, ele escreve e ele coloca assim: regras para tornar-se um bom operário. E essas regras constituem exatamente a leitura da Bíblia todos os dias. E ele nos dá dicas para que nós fizéssemos o chamado diário espiritual. Tenha uma hora marcada, marque a duração de tempo, escolher um bom lugar, leia com a caneta na mão, faça tudo num ambiente de oração, faça seu diário espiritual. O que é o diário espiritual? O que é ainda hoje? Eu confesso para vocês que hoje eu não escrevo mais, mas que conforme lá atrás, década de 70, à medida que nós fomos sendo educados na fé e no desenvolvimento do estudo da palavra, todo santo dia, não é? Eu reservo um tempo desse dia para eu achegar-me à palavra de Deus. Eu faço isso todo dia. Hoje, com meus 73 anos, já com 40 e quantos anos, não é? De intimidade com Deus, eu faço isso todos os dias e tenho alegria de poder testemunhar. Eu faço o meu diário espiritual não mais escrito, mas de uma maneira bastante, não é? Profunda, porque eu gosto de estudar a palavra de Deus. E o diário espiritual nos leva a ler a Bíblia e a palavra de Deus. Ela explica a palavra de Deus. O Padre Jonas fez questão de colocar muito isto nesse livro para que nós pudéssemos entender. Somente conhecendo é que nós conheceremos mais. Saint-Exupéry, um famoso escritor francês, ele escreveu um livro chamado Pequeno Príncipe e ele diz assim: só se ama aquilo que se conhece. Eu vou amar a Deus à medida que eu o conheço e eu vou conhecê-lo na sua palavra. Lembra que eu disse no início desta colocação que a palavra de Deus, a Bíblia, é o manual como de um aparelho que compramos? Nós lemos o manual para poder usá-lo bem, né? E conhecê-lo bem. O que é o diário espiritual? O que se propõe? A Bíblia foi escrita para você e que foi escrita lá atrás. Eu não estou falando da Bíblia, estou falando do livro. Ela nos traz a palavra de Deus, uma mensagem de Deus para mim. Então, todas as vezes que diariamente eu pego trecho da palavra de Deus, Deus tem uma mensagem. Ele me comunica algo para o meu crescimento na fé. E essa comunicação, ela está fundamentada numa promessa de Deus. A palavra de Deus nos dá uma promessa. Vou dar um exemplo. Na Bíblia, na primeira carta de São João, no capítulo 4, versículo 15. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Isso é uma promessa de Deus. Deus permanece em mim porque eu proclamo Jesus como Senhor. A Bíblia também, a mensagem de Deus, essa comunicação de Deus, ela também traz para mim uma ordem para obedecer. Então, se existe uma promessa de Deus, também Deus me dá uma ordem a obedecer. Deus não nos quer andando na ignorância. Ele nos quer ver, ele não nos quer ver nas trevas, mas ele quer para nós a luz. Então, um exemplo de uma ordem de Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o
lhe agrada o que é perfeito. Isso está em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Uma outra comunicação que a palavra de Deus traz para nós é um princípio eterno. Tudo neste mundo é regido por leis. O mundo físico, o reino animal, vegetal, mineral, não é? Mas o reino de Deus também é regido por princípios eternos. São princípios imutáveis, que se aplicam sempre e que orientam toda a nossa vida. É urgente que nós, os filhos de Deus, não é? Conheçamos esses princípios. Por exemplo, o mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. Nós vamos ver isso na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 17. Um princípio eterno que eu gosto muito de colocar, já fiz isso muitas vezes para os meus filhos. Hoje meus filhos são adultos. Eu digo isso: tudo é permitido, mas nem tudo é oportuno. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. São Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 10, versículo 31. E fechando todo esse roteiro, como posso aplicar isto na minha vida? Como você pode aplicar toda essa mensagem de Deus, toda essa comunicação de Deus em sua vida? É a parte mais concreta e mais pessoal do diário, não é? Deus não é uma teoria e nem quer que nós tenhamos um conhecimento teórico, mas Ele quer um conhecimento prático. Jesus Cristo, Deus, Filho de Deus, obedece o Pai, faz-se homem e traz uma comunicação para nós de restauração. Então, é a parte mais concreta, como eu disse para vocês. Nós precisamos, portanto, olhar para Jesus e vê-lo como aquele que trouxe o reino, a mensagem do reino, aquele que amou e aquele que serviu. Esta é a fundamentação da grande mensagem de Deus para a nossa vida, principalmente nesse mês da Bíblia. Evangelizar, amar e servir. Essa é a proposta que Monsenhor Jonas fez para nós lá na década de 70. Éramos jovens, não é? Eu trouxe também, como é um momento de testemunho, está bem velhinho, porque isso aqui data 1968. Um primeiro momento, vamos dizer assim, que eu recebi num encontro que eu fiz, um encontro de jovem. Tem até alguns documentos aqui que são importantes, né? Olha para vocês verem o crachazinho, né? Tá assim, Espanha, que é meu sobrenome, eu sou Brebal, Espanha, né? E está aqui, gente, né? Algumas anotações. Isso aqui é lá para aquelas bandas de finalzinho de 60, não é? Eu confesso para vocês que em 68 eu tinha 18 anos. Então, os santos evangelhos. E a nossa vida é esta, não é? É caminhar com Deus, amando o Senhor e servindo o irmão. Eu tenho meu guia devocional e nele, não é? Nós estudamos um versículo da Bíblia. Hoje eu faço isto. Outrora eu fazia todo santo dia o diário. E hoje eu me atenho a duas leituras. Por exemplo, no dia de hoje, a leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6. E tem a palavra que encerra todo um estudo, toda uma reflexão do dia. Não abandone a sabedoria, e ela guardará você. Ame-a, e ela o protegerá. Provérbios, capítulo 4, versículo 6. Palavra de hoje, eu estou fazendo aproveitando esse momento, que é esse dia, não é? Duas palavras importantes para nós. Vem a palavra e em seguida vem uma reflexão desta palavra. Não abandone a sabedoria, e ela guardará você. Ame-a, e ela
o protegerá. A palavra do profeta Isaías, no capítulo 55, não é? Nós podemos aproveitar, não é? E partilhar com vocês como diário espiritual, como a receita do dia a dia, do pão nosso de cada dia. A palavra hoje, juntamente com a palavra de Provérbios, diz assim para a gente: buscai o Senhor, já que Ele se deixa encontrar. Invocai-o, já que está perto. Esta é a palavra de hoje, do meu guia devocional, que me leva, portanto, a buscar o Senhor. E é pela palavra de Deus que também eu busco o Senhor. Além da missa diária, que nos traz as 3 leituras, a primeira leitura, o Salmo responsorial, o Evangelho, não é? Nós precisamos mais e mais estarmos ligados, embutidos, enraizados na palavra de Deus. O capítulo 55 do livro do profeta Isaías, ele tem um título muito didático e muito precioso para esse testemunho. A salvação é oferecida gratuitamente a todos os povos. A palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, e é oferecida de maneira graciosa. Ela é inspirada por Deus, ela é útil para te corrigir, para te ensinar, para te formar na justiça. E é preciso que, como nos diz o profeta Isaías, buscai o Senhor já que Ele se deixa encontrar. Invocai-o já que Ele está perto. É muito bom que você, que não tenha o hábito de ler a Bíblia todos os dias, e eu vou usar esse verbo mesmo, comer a palavra de Deus, degustar a palavra de Deus, deixar que essa palavra transforme toda a sua vida, todo o seu coração. É fundamental que você queira, deseje, peça ao Espírito Santo que venha e te traga motivação, que te traga inspiração, que te traga discernimento, que lhe dê sabedoria para comer desse manjar, que vai te fazer uma pessoa feliz, que vai te fazer uma pessoa justa, que vai te fazer uma pessoa cheia de temor a Deus e uma pessoa próxima de Deus, buscando sempre o Senhor. Nós queremos, nesse momento, lembrar mais uma vez: a Bíblia no meu dia a dia, ou a Bíblia foi escrita para você, são 2 instrumentos antigos, que datam da década de 70, escrito pelo padre Jonas, inspirado, que foi ele, por Deus, para trazer e colocar nas mãos dos seus filhos a sua própria palavra. Fazendo uma síntese de tudo isso para encerrar. Quando nós compramos um aparelho, seja ele eletroeletrônico, ou um carro, ou qualquer objeto, juntamente com aquele aparelho, vem o manual de instrução. A Bíblia foi escrita para você, ou a Bíblia no meu dia a dia, não deixa de ser o manual de instrução para que nós, filhos de Deus, possamos, através da palavra de Deus, o manual, não é? Vivermos como filhos de Deus, amados de Deus, queridos de Deus. Esse Deus que pensou em mim, pensou em você, que pensou em nós, que nos desejou e nos criou à sua imagem e semelhança, deixou para todos nós um manual, uma receita, para que possamos, comendo esta palavra, possamos viver como filho de Deus, como filho de Deus, sentindo-se amado, mesmo nas noites tempestuosas, mesmo nos mares revoltos, não é? É importante que nós
percebemos que esse Deus não nos deixa na mão. É um Deus que está sempre próximo a nós. E é pela palavra de Deus um dos caminhos ou instrumentos que nos aproxima de Deus. Ela não deve faltar à nossa mesa. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus nos ilumine cada vez mais, para que tenhamos o gosto, o prazer, a alegria de lermos a palavra de Deus e não apenas lermos, mas aplicarmos aquilo que lemos em nossos corações, para que nós possamos ter uma vida muito próxima e íntima de Deus, conosco mesmo e junto com os nossos irmãos, com aqueles com os quais vivemos. Deus os abençoe.